polícia, ela não forma ninguém. Ela só aperfeiçoa aquilo que já tem. Deixar as pessoas falarem mais do que nós. Na maioria das vezes, ouvindo, a gente resolve mais do que falando. É o policial poder registrar o seu dia a dia. Parece que houve uma resolução de não poder mais divulgar isso nas redes sociais, ou isso aí está sendo visto ainda? Salve, amigos do Podmaker, salve, amigos da Escola do Pensar, alunos, pais, etc. Eu estou aqui hoje para conversar sobre uma profissão muito mais do que eu respeito bastante. Meu pai é ex-militar e eu estou aqui com o Capitão Martinez. Capitão, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Ô Gui, é um prazer estar aqui com vocês, estreitando mais uma vez nossos laços, né? Diversas vezes aqui ajudando no que a gente pode, atendendo as demandas da escola e dos alunos. É um prazer. Sempre fomos muito bem atendidos e tem uma coisa muito interessante também, é que desde os anos 90, todas as reuniões aqui do comando são feitas a maioria delas foram feitas aqui dentro da escola, né? Isso é muito legal, no nosso salão. Então cabia o batalhão, não sei se hoje o batalhão cabe mais aqui dentro, pelo menos a liderança. Ah, claro, eu cheguei aqui recentemente no batalhão, mas a gente pode voltar com essa rotina aí, o prédio é muito legal, a receptividade de vocês é sempre muito bacana, por mim tá mais que combinado já, na próxima vai ser aqui. Estamos às ordens, estamos aqui com algumas pessoas que estão nos assistindo, olha lá a audiência, quem puder compartilhar aqui com os amigos para que nós possamos fazer perguntas. Eu tenho uma série de perguntas para fazer, principalmente, capitão, temos alunos que querem ser policiais, militares, e nós vamos conversar sobre essa carreira tão maravilhosa. Meu pai foi policial, entrou na Força Pública na época, né? Faz tempo. 1967, por aí. O meu avô entrou na Força Pública. Ele pegou a transição de Força Pública para Polícia Militar, mas ele também já é das antigas, né? E ele é o batalhão de Osasco aqui. Né? Ah, legal. Ainda existe lá, né? Sim, sim. Eles acabam trocando de número, aquela nomenclatura, mas o prédio ainda deve ser o mesmo, com certeza. Que legal. Eu tenho a satisfação de recebê-lo aqui e vamos começar logo com uma pergunta. Com que idade você decidiu ser um militar? Olha, eu decidi ser um militar por volta de uns 20 anos de idade, 19 anos de idade, que foi naquela época em que eu terminei o ensino médio, e aí eu comecei a procurar aquilo que eu ia estudar para o ensino superior e eventualmente uma profissão. E foi nessa época que os meus tios começaram a plantar a sementinha em mim, porque eles são militares também, né? O meu avô é coronel, eu tenho 3 tios que são coronéis, e na época eles estavam na ativa. E eles falaram, pô, dá uma chance, pelo menos presta o vestibular, vê como é que é a prova, faz um primeiro semestre, se você não gostar, você dá tempo ainda de você prestar alguma outra prova, você é jovem. E aí eles começaram a isso, eles falaram as partes boas, né? Mostraram como funcionava a polícia, eu fui me interessando, prestei a prova, passei. Quando eu tinha de 20 para 21 anos, eu prestei a prova da FUVEST na época, né? E passei na prova. Entrei na polícia e dali para frente eu comecei a entender como funcionava e aprendi a apreciar da mesma maneira que os meus tios faziam. E aí segui a carreira, eu vi que era aquilo mesmo e aí eu toquei o barco, fui embora. Uma coisa legal que eu também queria saber é o seguinte, você é de São Paulo, você é paulistano ou não? Eu sou paulistano de nascença, mas eu moro no interior. Ah, aqui perto, né? Eu moro em Vinhedo, não sei... Tá. O pessoal deva conhecer, aqui pertinho, não é muito longe, não. Nessa época que, só para ter uma ideia, assim, faz o quê? Uns 15 anos de carreira? Não, 10 anos? Quanto tempo faz de carreira? Eu faço 16 anos de carreira agora em fevereiro de 2022. 16 anos, é realmente relativamente pouco tempo, né? Metade da carreira aí já compreendida, porém em tempo de serviço pouco, me considero um recruta ainda, acho que ainda tenho muito o que aprender ainda. Todos nós. Todos nós, todo dia. Uma coisa, como é que você era adolescente? Você era um adolescente troublemaker, assim, um cara que criava problema ou era cara tranquilão? Como é que você via a polícia naquela época? Como eu via? Bom, eu sempre fui muito tranquilo. Primeiro porque a polícia sempre teve na minha vida. Lógico, né? Porque familiares, eu estudei no colégio da Polícia Militar quando eu era pequeno, o original, o primeiro, que é aquele que fica na Cruzeiro do Sul, ali na Zona Norte. Eu estudei lá. E eu via meus tios fardados, eu ia visitar eles no quartel, então sempre foi muito natural pra mim isso. E eu acho que, não sei se essa coisa um pouco, ela acaba a gente absorvendo por uma osmose, mas a gente já começa a pegar um pouco dessa postura, a gente já começa a se alinhar com essas ideias de fazer tudo que é certo, de respeitar os outros, sempre pedir, por favor, obrigado, aquele que é o básico.
Mas isso sempre foi muito natural pra mim, tanto de família como de ambiente, de amigos, assim. Então, não, sempre fui um cara muito da paz, assim, nunca gostei de confusão, muito pelo contrário, sempre que eu vi uma confusão, eu falo, meu, isso aí não é pra mim, isso não é problema meu, não fui eu que causei. Então, não, pelo contrário. Foi tranquilo, sempre, né? Sim, sempre muito tranquilo. E aproveitando aqui a nossa audiência, eu queria mandar um abraço para todos os cabos, todos os soldados desse batalhão e também da região de São Paulo, né? Assim também como também os que estão agora na ativa, estão olhando a gente aqui, estão talvez no carro, parados ali, estão podendo assistir a gente. Queria também mandar um salve também para os superiores imediatos ali, o Coronel Pimentel e o outro. E o Coronel da Fara. O comandante, o Coronel Pimentel é o meu comandante do nosso batalhão. E o Coronel da Fara é o comando do policiamento de área, que é a macro região, aquela, como eu tinha comentado com você, que faz toda a região daqui vai basicamente ali do Capão, ali que é bem a divisa, até Pirituba. Todo esse é um grande comando, esse é o Coronel da Fara. O Coronel Pimentel é o que comanda o meu batalhão, que faz só a área ali da Marginal, mais ou menos, até aqui a divisa com o Taboão. Basicamente, sim, só o pessoal ter um norte. Nossa, já são milhões de pessoas aí sob cuidados dele, né? E o secretário de Segurança, o coronel... É o General Campos. O General Campos. General Campos, um abraço. Estamos aqui à disposição também. Parabéns pelo trabalho e pela disciplina. Eu também queria saber o seguinte, quais são as principais qualidades que você valoriza num recruta? Posso te falar da minha experiência pessoal e daquilo que os melhores policiais mostraram para mim ao longo da minha carreira. É basicamente assim, disciplina, porque é uma carreira hierarquizada, né? A gente tem que entender que terão recrutas, terão os nossos pares, terão nossos superiores. A gente tem que manter um ambiente saudável e a hierarquia vem para organizar isso, né? São pessoas, a gente tem que ter um tratamento humano, só que dentro de um regramento. Então, a primeira coisa é disciplina para o recruta entender que ele está dentro de uma hierarquia. E aí, dentro dessa hierarquia, isso vai ajudar ele a poder trabalhar melhor. Também... perdão. Sim, não. Você falou ali dessa primeira, e eu queria saber assim, como que a sociedade hoje, né, tão liberal, ele vem aprender às vezes a disciplina e a hierarquia dentro da própria escola militar, né? E quando ele entra. Sim, é que assim, boa parte dos policiais, quando eles entram na polícia, eles já têm o pendor. Já tem que ter um pouquinho. Porque uma vez eu ouvi de um coronel que ele falou assim, a polícia, ela não forma ninguém. Ela só aperfeiçoa aquilo que já tem. Então, assim, é muito difícil você pegar alguém que é totalmente contra o que prega os nossos valores de hierarquia e disciplina, basicamente, e querer a ferro e fogo mudar a instituição. E mudar a instituição. Fala assim, não, querido, desculpa. Aqui tem certos regramentos. Mas isso é bom porque isso funciona como um filtro, porque às vezes para a própria pessoa é bom. Quando ela percebe que, não é legal isso, eu não quero fazer a barba todo dia, eu não quero passar minha farda todo dia, eu não quero estar apresentável todo dia, eu não quero ter esse regramento, acordar cedo, não ter hora para sair. Não, isso não é legal. Então, de certa maneira, a hierarquia só é ruim para aquela pessoa que briga com ela. A disciplina só é ruim para quem briga com ela. Fala, mas, querido, o mundo é grande, cabe todo mundo nele, e talvez o seu lugar não seja um quartel. Esse acho que é o ponto nevrálgico dessa questão. Quando a pessoa entra aqui e não se amolda. Fala, querido, mas as regras somos nossas. Eu vou querer depois que você conte umas experiências, capitão, de pessoas que não tinham e começaram a gostar da disciplina como eu, né? Tá bom, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Sim. Eu quero, antes de tudo, agradecer também ao Nonato, que foi quem fez o contato com vocês lá. Grande amigo Nonato. Camarada excepcional, que está sempre ali ajudando a gente de diversas formas, né? E fazendo essas pontes aqui entre a escola e a comunidade e também as autoridades. Também gostaria de agradecer às pessoas que estão aqui nos assistindo. Olha, temos o Jorge Planet. Esse cara deve ser... De que planeta ele é, hein? Pô, boa pergunta. Esse nome aí é chique, hein? Tem história esse nome aí. Então, quem sabe ele possa contar aqui pra gente um dia sobre essa história. Márcia Santovito, Bianca Baron... puxa, que legal. Os meus maiores fãs. Os maiores fãs, Esses são suspeitos até para falar, né? Suspeitíssimos. Eva Martins. Sim, só vão mandar bola boa. Só nenhuma bola quadrada vai vindo aí. Será? Vamos ver, você pode mandar uma aí. Né? Ou não, né? É melhor não arriscar, porque aí vai que vem de propósito, né? Pois é.
Olha só. E também quero mandar um salve para todos os que estão também aqui assistindo depois também. Quem é o nosso público aqui do Podmakers? Eles são alunos da Escola do Pensar ou alunos que estão escolhendo carreira. Então nós temos um estudo de como que é mais ou menos a sua personalidade que casa com a personalidade de quem está recebendo esse conteúdo lá na frente. Não hoje. Então, por exemplo, assim, eu percebi, capitão, só se eu estiver muito enganado, mas você parece uma pessoa que é mais extrovertida. Não sei, né? Pode ser que sim, usando. E o extrovertido, ele tem algumas dificuldades dentro da carreira militar, ou isso facilita a comunicação? O que você acha disso? Assim, é aquela máxima, né? A língua às vezes se torna o chicote da bunda, né? É aquela máxima. Simples assim. Então, às vezes, é simples, é assim. Então, uma pessoa extrovertida, ela é mais dinâmica, ela economiza etapas, porque às vezes um rodeio para decidir alguma coisa, para tomar uma postura, custa um resultado efetivo. Ao mesmo tempo, às vezes você solta uma palavra, ou uma interjeição, alguma coisa que constrange, ou você acelera demais um processo, uma coisa que às vezes poderia ter um pouco mais de calma e dinâmica e pensamento por trás. Mas assim, é aquela história, cada traço de personalidade traz um pró e traz um contra. Sim. Mas eu acho que assim, eu gosto de fazer dessa maneira, porque muitas vezes, para quebrar um pouco aquela imagem do policial soturno, sisudo, com histórias macabras, né, com os segredos a serem escondidos, eu falo, não. Isso no imaginário popular, porque isso não tem nada a ver. Porque quando o policial ele é calado, às vezes ele está muito mais empático à situação do que se ele estivesse falando, né? Isso, tá exatamente. Analisando, né? Às vezes tem muitas pessoas que também falam de nervoso, né? É um reflexo de a pessoa ficar falando. E muitas vezes o policial é um cara que gosta de observar, para saber o que está acontecendo. Faz parte até da nossa rotina ali, em atendimentos de ocorrência, nessas coisas, deixar as pessoas falarem mais do que nós. Na maioria das vezes, ouvindo, a gente resolve mais do que falando. Olha que dica que ele acabou de dar aí para você, aluno ou adolescente que quer se transformar num militar. Observar, né? Valorizar mais a escuta. Sim, com certeza. Porque às vezes você não tem muito a agregar na ocorrência, mas às vezes ouvindo, você fala, agora eu entendi por que vocês estão brigando. Agora eu entendi por que isso aconteceu. Entendeu? Mesmo que ele não fale, ele está pensando. Tá pensando. O tempo todo. Além do mais, isso faz parte da nossa até na nossa segurança, né? O policial tem que estar atento, né? Então, quando você fala, você está, de certa maneira, distraído. Então, quando tem esse policial que é mais fechadão, às vezes é porque ele tá mais atento. É um cara que a maneira dele trabalhar é assim. Entendeu? Então... Como filho de militar, eu acho que eu peguei algumas coisas do meu pai. Sentido, tipo, por exemplo, estar sempre atento, não se sentar de preferência nunca de costas para a porta, essas coisas. Isso é meio... Você acha que isso aí não é um pouco de paranoia ou isso aí faz sentido para a segurança pessoal? Olha, eu acho que assim, faz sentido numa situação de emergência, numa situação que possa eventualmente acontecer um perigo, você está um pouco mais preparado, um passo à frente do perigo, eu acho razoável para você ter um tempo de reação saudável. Mas eu acho que assim, a gente não pode ver refém do medo, né? Tipo, todas as decisões que eu for tomar vai ser em relação à minha segurança, que senão aí vai ser aquilo que você acabou de falar. Paranoia. Aí nós vamos entrar na paranoia. Tipo, não vou em tal lugar porque lá não tem onde eu sentar. Não tem onde eu deixar minha arma. Lá eu não tô segurança. Eu falei, se nós formos usar isso como regra, você não vive, porque você não sai de casa, você vai entrar num estado aí até patológico, né? Da pessoa ser paranoica, de achar que todo lugar é perigoso. Claro, tem as mazelas, mas é aquela situação. A maior parte do tempo nós estamos seguros. É numa fração de segundo que acontece algum roubo, entre um acidente ou alguma coisa nesse sentido. Então acho que a gente não pode se regrar pela exceção. Acho que a exceção só deve servir pra gente como um alerta. E não como regra, tipo, conforme o lugar, conforme o ambiente. Eu não digo que é uma paranoia, é apenas uma forma normal de... É inconsciente meio que assim, sabe? Eu tô sempre em alerta. Assim. Sim, não. Mas é isso que eu ia falar. Estar em alerta é diferente de você... ser paranoico. E ser paranoico. Estar em alerta é aquela coisa, por exemplo, minha esposa vai descer no banco para pegar alguma coisa, um dinheiro. Poxa, eu não vou ficar na porta do carro na porta do banco com o carro ligado, chave na ignição, portas abertas para ela ir voltar. Né? Você fala, amor, vamos descer?
Vamos deixar o carro em algum canto? Mas se um cidadão, você vê ele fazendo isso, você vai chamar ele de paranoico ou só atento? Não, mas isso é uma situação de atenção, né? De atenção. O paranoico é aquela pessoa que fala, não, a gente vai sair daqui de casa, você vai desembarcar e tal. Pô, Vou deixar o carro engatado. Calma, querido, não é bem assim. Segurança é uma coisa, paranoia é outra, né? A gente tem que saber equilibrar isso. Um limiar ali, né? Sim, com certeza. Cleiton, você pode falar aí como é que estão aí os recados aí até agora, como é que estão? Se tiver perguntas, curta, compartilhe. Se você puder também se assinar no canal Podmaker, subscribe, né? E até falar sobre isso, eu queria saber o seguinte, até é importante para a carreira militar a questão do inglês? Você vai responder já. Quando ele só fazer essas perguntas, ele lê aí os recados. Pode falar, Cleiton. Beleza, tudo bom com vocês? Vamos lá, vamos ler aqui. Várias pessoas comentando, né? Alguns você já leu, Gui. Olha só, a Márcia Santo Vito falou, né? É que ele é lindo. Que tá falando de você aqui. Obrigado, a Márcia. Bianca Barão falando aqui, que bacana, tem que divulgar mesmo. Nossos policiais são honrados. Muito, né? muito. O Jorge Planet fala o seguinte, fala pra ele contar uma história engraçada sobre a polícia, porque ele tem várias. Tá bom. A Eva Martins fala, é muito bom, parabéns. A Márcia fala também que ele é um capitão de ouro e ele é idôneo. Ele Sim. é idôneo. Se não Obrigado, fosse pessoal. idôneo, não teria chegado até capitão. Primeira coisa que o filtro já teria passado. Isso aí ficou claro sempre para mim na carreira militar. Então, quando o indivíduo... Ele é o filtro natural, né? Sim. É lógico, isso aqui eu estou falando da Polícia Militar de São Paulo, não estou falando da outra do mundo qualquer ou de outro país. Eu sei que aqui eu tenho uma confiança muito grande na Polícia Estadual. Isso aí foi uma... Talvez por questão até de ter Era sido natural criado... pra você, né? Como- Essa situação, meu pai é um policial, um cara bacana, eu vou por extensão a polícia, né? E porque ele conta histórias muito legais que me fizeram entender o respeito que tem que ter ao policial militar e também que ele me contou coisas que aconteceram quando houve uma mudança de conduta de alguém, né? Uhum. É claro que em toda instituição você vai ter problemas, mas a instituição da Polícia Militar de São Paulo, ela me causa orgulho. Ela sempre teve essa impressão positiva. Ah, sim, eu fico feliz, obrigado. O reconhecimento de vocês é o melhor termômetro do nosso trabalho. É ser reconhecido e atender bem. Não tem coisa melhor. Morei alguns anos nos Estados Unidos e a frase que tem ali é servir, né? Protect and serve, né? Proteger e servir, né? Proteger e servir. Vocês têm isso na alma, mas essa é a segunda pergunta. Eu estou falando do inglês. Como é Sim. que é a questão do inglês? Quando que é necessário, a partir de quando que é necessário realmente o inglês? O inglês, ele é básico porque por exemplo, no vestibular tinha a parte de inglês. E pode ser o diferencial de você passar 100, 200, 300 pessoas e entrar direto no número de vagas, como é que foi no meu caso. Porque, por exemplo, muitos candidatos no vestibular acabam ficando numa repescagem, né? Eles ficam na esperança, bom, não sei se o termo certo é esperança, eles ficam na expectativa de serem chamados. De alguém ali no concurso que entrou pelo número de vagas direto, não passar em alguma outra prova e ele ser chamado. Então, por exemplo, no meu ano eram 195 vagas para entrar no Barro Branco. Tá. Era pelo vestibular da FUVEST. Eu já passei da segunda para a primeira fase, ao contrário, né? Da primeira para a segunda fase, eu já passei em 151. Eu já estava dentro das vagas, eu só precisava cumprir todas as partes do edital para entrar no Barro Branco. E eu gabaritei inglês. São 8 eram na época, né? Não sei agora, estou um pouquinho por fora, mas eram 8 questões. Das 8 questões, acertei todas. Talvez às vezes rapaz menos tinha inglês, eram 8 questões de inglês. De inglês, tá. Isso, eram 100 questões. Aí eu acho que eram, se eu não estiver enganado, eram 20 questões de português, aí era 12 de química, física, matemática, história, geografia e 8 de inglês. E aquele ano foi um ano muito disputado. Para você ter uma noção, a nota de corte de 100 questões foi 56. E eu passei com 58 e a nota do Enem me jogou um pouquinho mais para cima. Só que você viu só, as 8 questões de inglês foram as que me jogaram para frente da linha de corte. E muita gente ficou na repescagem. O inglês foi a diferença. Então. E o inglês foi já ali, antes mesmo de entrar na polícia. Então, acho que hoje em dia o inglês não é nem mais obrigatório, ele é básico, né? Acho que ele saiu da categoria do obrigatório para a categoria do básico. Não, é o mínimo que você sabe é inglês, né? E cada dia será mais, né? É mais. Porque assim, noticiários,
Eu gosto de assistir noticiários de fora do país. Boa parte Eu deles também, é inglês. é. Até filme, eu não sei, eu sou um cara que adora filme. E dublagem, por melhor que seja, não é igual. Tem umas que perde a essência, né? Perde a essência, né? E é engraçado até você ver o filme uma vez dublado, uma vez legendado, ou às vezes eventualmente sem legenda, você fala, parece outra história, as conversas não batem, você fala, nossa, que diferente. Tem isso. Mas isso seria uma questão pessoal. Mas na questão profissional, alguns cursos só abrem para você se você tiver inglês. Por exemplo, tem o observador da ONU. Você tem que saber inglês e francês. Isso é carreira, né? Isso. Então, vamos lá. Como é que ele entra? É um recruta. Assim, como é que a academia tá pesada como era na época do meu pai? Assim, a parte física de... Não, querido, eu digo assim, hoje em dia, o profissional, o policial militar, ele é o oficial, né? Temos a escola de soldados, né? Que prepara para entrar como soldado, e temos a academia de oficiais que prepara para entrar como, eventualmente, aspirante e seguir a carreira no oficialato. Falando pelo oficialato, ali a carreira, ela vai te exigir, desde cedo, várias dinâmicas, várias características, vários conhecimentos. Então a parte física, não é que ela foi diminuída, mas ela foi inclusa de uma maneira mais natural. Tipo assim, não, tem aulas de educação física, temos as provas de educação física. Só que antigamente, o policial militar ele era um cara mais, vamos dizer assim, guerreiro. Era mais espartano, aquela situação de, não, você tem que aguentar o frio, o fogo, o sono. Não é um treinamento para tropa de elite. Isso, então o pessoal percebeu que, peraí, a gente precisa desse super policial, precisamos, mas vamos primeiro formar ele num padrão, e aí aqueles que forem voluntários, a gente põe ele num treinamento um pouco mais extenuante, né? Que é o COI, é o GAT, é o choque, são as unidades que vão cobrar um pouco mais do corpo. Porque na formação acadêmica, a gente tem aulas de direito, de filosofia, sociologia, de escrituração, de direito administrativos, direitos diversos. Então essa parte física, ela voltou a ser uma coisa um pouco mais natural, não o foco. O foco da parte física são nos policiamentos especializados. Bombeiro, por exemplo, que vai ter que subir 20 andares. Quebrou o elevador. 20 andares carregando uma senhora, que eu já vi uma vez no estágio, a senhorinha lá no último andar, o bombeiro tem que ir, 2 bombeiros carregar ela, 20 andares andando e subindo. Entendeu? Ou o pessoal do choque vai fazer um estádio, né? Uma contenção, ficar ali 3, 4, 5 horas de pé no mesmo ponto, esperando um eventual confronto e, se acontecer, ter condições de intervir. Então essa parte física agora ela ficou um pouco mais especializada. Agora a parte acadêmica, a parte da educação física é um pouco mais natural. Assim. Valoriza mais a psicologia também, né? Porque Bastante. Gerenciamento de conflitos, né? Eu te digo assim, de um número da minha cabeça, né? Não estatísticas, mas da percepção que eu tinha quando eu trabalhava na rua, 80% do nosso trabalho é briga. De trânsito, de vizinho, comercial, né? Eu vou abastecer o carro, abasteceu errado, me cobrou mais, me cobrou menos, é som alto, é cachorro latindo. E se você não tivesse essa sensibilidade da psicologia também, que vem junto, você ou tem um surto psicótico, vendo que, na verdade, boa parte do serviço é isso, ou você aprende e lida com as ocorrências de uma maneira mais natural, entendeu? Eu queria até confirmar uma notícia com você, capitão, que era o seguinte, me parece que, eu posso estar errado, mas eu tinha que ter tido tempo de confirmar essa notícia, mas eu curto muito, mas não sei se está podendo agora, que é o policial poder registrar o seu dia a dia. Parece que houve uma resolução de não poder mais divulgar isso nas redes sociais, ou isso aí está sendo visto ainda? Não, que veio uma nova lei que ela veio assim, mais para proteger o policial. Porque assim, o pessoal estava perdendo um pouco a mão. Eu concordo, assim, alguns pontos eu acho que a polícia poderia dar uma brechinha para o policial divulgar o trabalho dele pelo amor da farda. Muitos fazem isso por gostar. Certo. Só que também tinha policial que estava começando, às vezes, a colocar foto da família, fardado, endereço de casa, para fazer divulgação. Aí começa a falar, querido, se você não está sabendo administrar, vamos ter que regrar isso. Então, acho que, de certa maneira, veio para uma parte positiva também. Para proteger a integridade física dele próprio. Também, porque assim, às vezes o policial, sem querer, às vezes tira uma foto com a filha, com o filho, com um vizinho, com um amigo. O malandro vai aí ganhar. O cara fala, não conheço, o policial eu não posso, porque ele às vezes está armado, mas o vizinho dele ali, você é amigo do policial, posso tentar te fazer um mal. Então, essa regração veio por uma certa demanda, não foi de graça, né? Nada é de graça. Houve um abuso, né? Houve um pequeno abuso. O pessoal começou a perder a mão, perder a mão, assim, divulgar coisas.
que às vezes não era necessária, entendeu? Associado com a polícia, entendeu? Que eu não acho bacana. Mas, de certa maneira, não houve uma melhoria da imagem da instituição perante a sociedade a partir do momento que houve essa divulgação? Sim, você fala das câmeras individuais, né, que os policiais estão usando. Dos body cams também, mas assim, a parte de você poder mostrar o dia a dia, também tem o Lordelo, aquele programa ali, aquilo ali, acho legal, hein? Então, eu acho que isso humanizou a polícia, né? A polícia era distante, né? A polícia era um órgão que você não sabe onde vem, da onde fica, só que quando você liga 190, vem alguém e te atende. Eu acho que isso humanizou o policial. Trouxe para ele uma cara de ver ali o dia a dia, ver ali a rotina dele, ver que não é fácil, que é extenuante, que muitas vezes o policial não tá legal, mas ele vai lá cumprir o serviço dele, esse altruísmo, né, que é uma das coisas que eu acho que junto ali. O espírito de servir, né, comunidade. Exato. Mesmo. Eu falo assim, ó, quando você perguntou lá atrás um pouquinho qual que eram as qualidades, aí eu comecei... Não, você tá com a colinha aí, Isso. Inclusive você falou só a primeira, depois ainda eu quero saber as outras. Né? Uma delas, que eu também falo, é o altruísmo. É saber que se você não for, ninguém vai ir. Às vezes aquela pessoa, o policial é a última opção, tá sozinho, tá num drama. E isso mostra que o policial, às vezes o policial tá com o mesmo problema em casa, só que ele sai para resolver o dos outros. Entendeu? Isso é altruísmo total. Então isso acho que é um dos valores que também o policial, quando ele entra na polícia, fala, querido, se você é um cara egoísta, se você é uma pessoa que, se você tiver que escolher numa situação normal, claro, não de vida ou morte, mas numa situação razoável, entre você e a outra pessoa, você vai falar, não, sou eu, você que se vire com seus problemas, eu falo, aqui também talvez não seja o lugar ideal para você trabalhar. Porque aqui você vai, a gente brinca, né? Quando todo mundo estiver correndo, a gente tá indo na direção. Sim. Entendeu? O bombeiro, policial... Então, eu já me senti assim, numa ocasião bem interessante, quer dizer, não tem muito a ver, porque eu não estava correndo esse risco todo, mas imagina quando eu fui cobrir o furacão Gustav, né, pela TV Record, 2 milhões de pessoas evacuando de Nova Orleans e nós da imprensa indo em direção para poder fazer a cobertura. Imagina o que se fosse um batalhão para socorrer pessoas. Sim, exato. Mas nesse paralelo, a mídia tem uma importância muito grande. Por exemplo, quando a gente pega um correspondente de guerra, porque ele tem que filmar lá, porque existem crimes de guerra. Lógico, ali, mesmo entre inimigos, existe uma certa lealdade, uma certa dignidade. E se o repórter de guerra não tá ali para filmar, e ele é o cara, é a mesma situação. Ele é testemunha que pode ajudar. Que pode falar, houve ali um extermínio, houve ali uma situação que não está dentro do regulamento internacional. Então, sim, guardadas as proporções, até mesmo um repórter, ele, quando tá todo mundo correndo de volta, ele tá indo na direção, ele fala, porque alguém tem que registrar isso. Isso aqui pode ficar pra história, pode ser necessário. Então, assim, a gente não pode desnivelar só porque um tá armado ou uma situação disso. Não, eu vejo um repórter, meu irmão também, Fernando, ele é repórter, né? Ele é formado na Casper Libero aqui. Legal, então, puxa vida. Um abraço para você. O nome dele? Fernando, um abraço para você. Isso. E quem sabe você possa também aqui fazer parte, aqui somos colegas, ele puder dar entrevista aqui pra gente. Então eu tenho um carinho especial pelo repórter também, porque eu entendo essa demanda. Às vezes o policial, né, acaba ganhando um pouco de animosidade, porque um ou outro órgão, uma outra pessoa, um outro veículo, às vezes gosta mais, gosta menos. Mas se você for ver, vocês ajudam a gente, divulgam o nosso trabalho. Eu inclusive dizer o seguinte, que não, às vezes quase nunca o repórter de rua tem poder de fazer a edição. Não, ele só capta, né? E nem o texto. Muitas vezes o texto já vem do editorial, né? Sim, sim. Bom, então você falou da primeira, falou do altruísmo também. E eu falo que a terceira é a coragem. A coragem de estar aqui, né? Porque são momentos agudos, né? De perigo, de atenção, mas normalmente nesses momentos exige o máximo da sua fortitude ali, né? Do seu espírito, de tipo, ali é o perigo. Tá ali, é o cara armado, é o incêndio, é a pessoa se afogando, desesperada, precisando de alguém. Então, se você não der se você não tiver coragem para dar aquele próximo passo de vencer o medo... Dentro do treinamento? É que o treinamento te capacita a vencer o medo.
Esse é o legal do treinamento. Agora não precisa vencer tudo, porque o medo ele é um forte aliado da vida, né? Claro, o medo é o melhor termômetro da vida. Exato. Você tá num lugar onde, né, de perigo, o medo é o que te segura. Meu pai faz uma pergunta para as pessoas assim, né? Quem conhece meu pai sabe que ele gosta de contar muitas histórias, né? E ele fala assim, bom, quem tem medo é o corajoso ou o medroso? Em geral, um adolescente vai dizer, não, o medroso. Não, o medroso nem sai de casa. Quem tem medo é o corajoso. Que pelo menos foi até lá, né? Você fala, vixe, aí ele tá medindo, né, o que dá pra ser feito. A onça tá na frente, entendeu? Ele não tem como voltar para trás. Então quem vai sentir medo é o corajoso. E o medroso, ele não sente medo porque ele não se coloca nem em posição de ter medo, né? Então, isso é muito bacana. Cleiton, tem mais coisa aí pra gente? Tem sim, Gui. Temos uma pergunta aqui de alguém que está assistindo a gente, que é a Bianca Baron. Ela falou o seguinte: Danilo, conta um pouco para nós a partir de qual momento você já é considerado um PM, se é a partir de quando passa no vestibular ou somente depois que se forma. E também ela pergunta, vocês recebem salário para estudar? E tem também uma pergunta aqui da galera, aqui do Podmakers, que eles colocaram o seguinte: Capitão, o senhor acha importante que esses canais de YouTube, tipo o X-Racing, onde mostra observações diárias sobre trânsito, crimes, etc., para a conscientização da população a respeito... Qual é para você, a sua visão, né, da conscientização desses canais para a população a respeito desses temas? Você acha isso importante? A gente tocou um pouquinho nesse assunto, mas acho que vale a pena dar uma reforçada. E acho que ele vai esclarecer isso muito bem. E a primeira pergunta é... A primeira pergunta é sobre qual momento já é considerado PM? Se a partir se passa no vestibular ou somente depois que se forma? E se vocês recebem salário para estudar? Sim, Esse é um dos atrativos da carreira ali, né? Principalmente no início da carreira. Porque a partir do momento que você passa na prova da polícia, você já é tecnicamente um funcionário público. E por ser um funcionário público, você já tem que receber o seu salário. Então, assim, eu passei no vestibular... A primeira fase foi a segunda fase foi em janeiro de 2006. Aí na segunda quinzena de janeiro de 2006 saiu lá a convocação, eu estava lá na lista, me apresentei lá no comecinho de fevereiro no Barro Branco. Ou seja, em fevereiro eu já era funcionário público e em fevereiro eu já estava recebendo o meu soldo. Então isso é um atrativo legal. Às vezes a pessoa não tem condições de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Isso já ajuda em ou casa de eventualmente muito, né? A pessoa já até ajuda e já quer fazer um porte de estudar e receber ao mesmo tempo. É sempre uma carreira muito atrativa nesse aspecto. Olha, boa pergunta essa que foi feita. E a outra pergunta em cima dessa? Se vocês recebem salário para estudar. Sim. Sim. Aí vem a outra pergunta do YouTube, né? Nessa questão aí, sobre essa questão de receber o salário para estudar, por exemplo, se você pode pedir uma licença para fazer uma faculdade ou você tem que estar na ativa? Como é que funciona isso? Você fala assim, eu quero fazer um curso tal. Assim, você, em tese, existe uma válvula de escape que chama licenças em vencimentos. Por exemplo, eu posso ficar de 1 até 2 anos afastado da polícia, eu não quebro meu vínculo, eu continuo policial, só que eu não recebo salário. Nada. Só que são só 2 anos. O que a maioria do pessoal tenta fazer é tipo, estudo num dia, trabalho no outro, ou faço um horário administrativo, que é mais cedo, e faço uma faculdade à noite. Agora, licença para estudar, aí a gente não tem esse dispositivo. Ok. E a pergunta agora da nossa equipe, para complementar aquela parte, o X-Racing e tal. Isso. Então, eu desconheço essas páginas, mas assim, de modo genérico, eu acho que assim, tudo aquilo que é feito para conscientizar o cidadão do nosso trabalho e também as pessoas se interessarem pelo assunto segurança pública é válido. Porque eu acho que é uma zona muito confortável das pessoas. O problema não é meu. O problema não é do Zezinho, o problema não é do Guinho. Aí, bom, se o problema não é de ninguém, ninguém vai dar solução. E nós só vamos ficar aqui, enxugando gelo. Então é por isso que eu, junto com o pessoal aqui do CONSEG, né, que é o Conselho de Segurança da nossa região, a gente está tentando implementar as vizinhanças solidárias, que é um programa super legal da polícia. Nos Estados Unidos funciona muito bem, isso é o Neighbors Watch. Isso. Salvo engano, nós importamos de lá. Porque a gente tem o policiamento comunitário, veio do Japão. Eu acho que o Vizinhança Solidária veio dos Estados Unidos. Que é aquilo, é conhecer o seu vizinho, saber quem ele é, saber quando que ele está de férias, saber para onde ele vai, onde estuda. Por quê? Às vezes é uma informação pertinente. O pessoal está de férias, estou ouvindo um barulho estranho, alguma coisa, então... E pode salvar vidas, uma informação exato. importante. E isso traz as pessoas para conhecer o nosso trabalho. Elas trazem para a gente entender, falar, pessoal, nós não somos a única peça. Pelo contrário, eu gosto de sempre falar isso quando eu vou nas reuniões do CONSEG, eu falo assim, pessoal,
a polícia militar era para ser o último recurso. Só que a gente é usado tanto como primeiro recurso que a gente fica sobrecarregado em alguns momentos. Então, eu falo assim, ó, muita coisa poderia ser evitada ou até mesmo diminuída se nós tivéssemos essa dinâmica de conhecer o vizinho, saber a rotina, quem é o pessoal que mora no bairro, todo mundo se conhecer. Porque aí evitaria da gente, às vezes, ir atender uma ocorrência de uma coisa que não, por exemplo, que não precisaria. A gente continua no patrulhamento. No batalhão, qual é o tempo ideal entre trabalho de prevenção e o trabalho do efetivo em relação ao combate, ou seja, a resposta? Assim, as nossas viaturas, elas ficam no patrulhamento espalhados aqui pela região. Conforme demanda de criminal, conforme os boletins de ocorrência que são gerados, a gente vai traçando ali o policiamento inteligente para disponibilizar as viaturas da melhor maneira. Aí o que acontece? Quando acontece um crime, a pessoa aciona o 90, a viatura é acionada para ir dar atendimento. Então, o ideal seria o quê? A polícia ficar 12 horas desempenhada, né? Só ali fazendo policiamento, passando só preventivo. na rua, só preventivo, entendeu? Preventivo ajuda muito, previne muito. Muito. Assim, num cenário ideal seria ter uma viatura por rua, né? A gente brinca, né? Mas seria virtualmente impossível. Então, a gente, dentro do possível, em que pese, graças a Deus, a nossa companhia aqui é muito abençoada. Temos muita viatura, temos muitos policiais aqui, bons policiais, conhecem a área, são daqui. Mas, assim, nunca vai ser o ideal, porque tecnicamente o crime nunca vai ser zero, né? Então... Nesse caso, a tecnologia não vai passar a ajudar muito? Quer dizer, quando se tiver câmeras espalhadas realmente, como existem nos países agora com essa tecnologia 5G e tal, isso não vai ajudar muito na prevenção? Vai. Eu acho que tudo que vem para somar e otimizar o serviço é o ideal. Assim, queira ou não, assim, nunca teremos o policial ideal, robô, vamos dizer assim, o Robocop, porque o fator humano de tomada de decisão não tem igual, né? O fator humano de analisar uma situação. Toda máquina, ela trabalha com dados que são inseridos nela. Ainda bem, porque você lembra daquele filme... daqueles 3 precogs lá que faziam... Minority Report. Minority Report. Aquilo é maluquice, né? É maluquice, porque você entendeu? Julgar antes da coisa acontecer, pô. Exato. Então, assim, a tecnologia vai esbarrar no limite do quê? Humano, literalmente. Mas eu acho que toda tecnologia que amplifica o nosso policiamento, aí é legal. Tipo assim, uma câmera inteligente que pega as placas, ou uma câmera que eventualmente ouça um disparo de arma de fogo e consiga apontar, porque instalaram lá nos Estados Unidos tem muito. Fizeram né? agora, colocaram em Nova York inteiro. Isso, né? Ela faz aquela triangulação, né, que dá altura, distância, é um negócio muito legal. Então, isso que amplifica a nossa capacidade de policiamento será sempre bem-vindo. Eu acho que é uma tendência natural, não tem como voltar. Agora, a análise inteligente das imagens, né? Porque para o ser humano, tá? Também. É que assim, a questão maior é a tecnologia traz muita informação. A questão é o filtro do que realmente importa, do que realmente é útil, entendeu? Mas hoje em dia tem muito. Tem o pessoal, por exemplo, o pessoal do policiamento rodoviário, eles têm leitor OCR de placa inteligente. Você coloca no sistema a placa que você quer monitorar, monitora em todos os radares do estado, entendeu? Então eles têm umas tecnologias muito avançadas, muito bacana, que já é mais inteligente do que simplesmente só catalogar uma placa atrás da outra, né? Mas sim, toda tecnologia vai ser bem-vinda. Acho que, tirando o fator humano, que esse nunca vai ser solapado, esse nunca vai ser substituído, toda tecnologia é bem-vinda, eu sou a favor. O nosso adolescente, então, ele tem que saber, para ser um bom policial, primeiro, entender disciplina. Disciplina, coragem e altruísmo, que eu acho que para mim é o básico que a pessoa tem que ter para encarar a polícia. Então você veja lá que não entrou aí nada de querer ser herói. Não. É que aquela história, o heroísmo, ele vem da sua atitude, não da sua postura. Você não é considerado um herói, nossa, ele nasceu herói, não. Quando você faz alguma coisa, você se torna um herói. Não é assim que funciona, eu sou um herói por natureza. Não. Nossos pais são heróis, nossas mães são heróis, mas foi num momento, não porque ele se taxa dessa maneira, né? O herói, ele não se programa para ser, ele simplesmente acontece. Exato, ele acontece. Eu acho que é uma coisa natural essa marca do heroísmo, é uma coisa que vem no momento que você é chamado, né? O famoso chamado. A hora que o universo pede que você seja o herói, aí você se sobressai. Né? A gente não sai com a marca, agora eu sou policial, agora eu sou o herói, agora eu sou bombeiro, agora eu sou o herói. Não, vai ser no momento da verdade, ali sim. Aí você, ali ele foi um herói, entendeu?
está disposto a doar a própria vida pelo outro? Sim, né? Isso aí é o sacrifício final, né? Acho que é a morte do soldado que a gente fala, né? Morrer em trocar a vida, né? Uma pelo outro. Assim, não é o cenário que ninguém deseja, mas eu acho que, assim, eu acho que o verdadeiro... Talvez, não sei dizer que amor é a palavra certa, acho que, mas o... Altruísmo. O altruísmo o espírito final, de servir. o espírito de servir é esse. Você fala assim, ó, se eu tivesse que escolher, sim. Mas eu quero ver todos aposentados tranquilos, né? Não quero que nenhum se perca. Outra coisa que eu queria falar, filmes policiais que você mais gostou até hoje, você lembra de algum? O que eu mais gostei de todos é aquele filme... Meu Deus, que são os dois meninos lá que eles ficam atendendo... Puta, é um filme famoso. A gente depois pesquisa e coloca aqui, tá? O Jake Gyllenhaal, que ele faz, que ele fica filmando as viaturas dele, junto com o amigo dele, aí ele tem uma troca de tiro. Puta, é um filmaço, porque ele mostra realmente ali o dia a dia do policial. Assim, não é aquele... Lógico. Com Richard, com quem que você falou? O Jake Gyllenhaal. Eu vou colocar aqui no Letra, a gente coloca um pedacinho do filme. É muito bacana, bom, pra indicar. porque ele... Puta, é uma pena não estar lembrando do nome dele agora. Porque ele mostra realmente... Não, mas assim, na edição eu coloco aqui. Fechou, vocês que mandam. Tá. Porque eu gostei muito desse filme, porque assim, ó, ele não é aquela visão romantizada e nem cômica, né? Aquela visão estereotipada do policial herói, do policial, nossa, acima de tudo. Não, mostra ele dentro da viatura, falando do divórcio dele, fala das brigas. O dia a dia com... Vocês mexeram alguma coisa aí? Não, que tá aqui. Você tá ouvindo de um lado só, tá? Isso. Não sei. Só de um lado, eu não sei, pode ter sido ali um relato na mesa ali. O legal desse filme é que... Você pode, se quiser, ficar mais à vontade. Não, porque você... Não, o policial sempre tá de boa, né? Mas eu tudo que... Não. E porque é legal que ele filma dentro da viatura. E aí mostra como a humanidade do policial, quando ele não tá sendo filmado. Porque assim, queira ou não, a gente acaba assumindo um pouco, quando a gente tá filmado, sendo entrevistado, a gente assume um pouco o CNPJ, né? Deixa eu te perguntar uma coisa até que fala assim... Mais perto? Tá. Prós e contras do bodycam. Olha, de verdade, eu não consigo ver um contra. Porque muitas vezes aconteceu de a gente apresenta uma ocorrência e fica eternamente a versão de um contra o do outro. E eu acho... É uma proteção pro militar. Então eu vejo assim, ó, o policial que ele trabalha certo, da maneira certa, ele apresenta as ocorrências, ele atende todo mundo... Ele vai ser uma ferramenta que vai ajudar ele a comprovar exatamente tudo aquilo que ele fez. Porque o policial que faz algo errado, ele faria com, ou ele vai dar um jeito de fazer sem a câmera também, com ou sem. Então, eu, de verdade mesmo, é uma tecnologia que ajuda, filma, serve como comprovação de uma série de questões. Ajuda no debrief, como é que chama no relatório deles? No relatório deles? Assim, acho que ele não pode assistir antes de fazer o relatório. Não, ele pode. É assim, numa situação, se ele conseguir... Deixa eu só perguntar aqui. Oi? Tem 3 perguntas, mas eu quero saber quando volta aqui nosso áudio aqui, porque eu tô com medo de estar gravando só canal. Como é que vocês estão aí? Será que é aqui o problema? Vou ver aqui. Aí é nosso... Eu continuo só do lado esquerdo, mas eu continuo tá assim, pra mim, isso pra falar, não interferiu em nada. Pra mim, pessoal, tá tranquilo. Pra mim também, só perguntar aqui, ele vai tentar... O problema é só se... Opa, agora entrou o áudio. Fechou. Você colocou mono, né? Aí de bom. Não, será que eu puxei alguma coisa? Desculpa, não. Tá bom. Aqui tá... uma coisa bacana também que sempre me faz... Então, assim... Por exemplo, um crime como aquele do Chris Watts, aquele cara que dá vontade de dar porrada nele até hoje, né? Você sabe o que eu estou falando. O bodycam foi muito importante para a elucidação daquele crime. Mais rapidamente, elucidação assim, que ele não tinha o que fazer mais. Ele já tinha... ele tinha cruelmente assassinado a família. Então, assim, é um caso. Mas, assim, a mentira do cara, aquela coisa toda foi elucidado pela câmera. Exatamente. Então, assim... Quando as pessoas perguntam assim, tem alguma coisa negativa? Eu falo, bom, eu não consigo ver, muito pelo contrário. Eu acho que a câmera te dá uma segurança, legitima a sua ação.
O indivíduo estava armado com uma faca. Ah, será que ele realmente foi para cima? E tá lá a câmera mostrando o cara vindo, correndo na direção do policial. Ele tem que reagir dentro ali das ferramentas que ele tem, às vezes de menor potencial ofensivo, uma arma de choque, né? Um equipamento, um elastômero, um gás pimenta, mas chega um ponto onde talvez o uso da arma de fogo seja justificado. Sim. E aí, com a câmera, fala, ó, tá aqui, ó, legitimado, tá aqui a filmagem. Então, assim, de verdade, eu só vejo como coisa boa. Pelo contrário, eu acho que inclusive vai ajudar, vai salvar a vida de muito policial. Vai salvar a carreira de muito policial, que às vezes ia fazer uma maluquice, ou no momento de cegueira, perde a cabeça, ele fala, bom, tá filmando, não vale a pena. Então, segura os dois lados, é muito bom. Então, assim, de verdade, eu vejo só como uma coisa boa nas câmeras. Não consigo ver o lado ruim da minha atuação ser filmada, né? Até porque se ele precisar, e o ser humano tem sua própria privacidade, ele tem um botão que ele para de gravar no momento que ele vai precisar falar alguma coisa. Não, então, a nossa sistemática, essa câmera, ela filma full time. Ela filma 12 horas seguidas. Mas ele não tem como desligar? Não. Ah, é sim, ele tem como desligar. Isso, só que a diretriz que regula o uso dela, ela tem os momentos em que o policial pode retirar. Não, eu ainda tenho, querido. Eu tô servido, obrigado. Então ele tem lá a diretriz, os momentos em que ele pode tirar ela sem autorização, sem necessidade de justificar. Que é usar o banheiro, alimentação, prédio público, em em hospitais, porque o hospital ali, fatalmente, você pode filmar alguém nu, às vezes uma privacidade de alguém. Então, em algumas situações, o policial pode, mas ao longo do serviço, ele fica com ela operando o tempo todo. O que acontece é para gravar o clipe. Tipo assim, ele quer gravar algo específico. Aí ele aperta o botão e aí daquele momento para frente, ele dá um marque. Quando você aperta de novo, ele recorta. Ele não para de filmar, ele só recorta, porque quando ele descarregar a imagem lá na central nossa, vai estar aquele videoclipe lá marcado. Aí ele pode colocar lá, ocorrência de roubo, assistência, uma abordagem, para justificar na verdade, nomear aquele clipe que ele gravou, entendeu? Vocês corrigiram o foco dessa câmera aqui, só para fazer? Que eu vim para trás aqui, tá? Bom, uma outra coisa também, lá no código há um passado não muito distante, havia tecnologias de ficar copiando a polícia, o rádio. Isso aí já evoluiu. Já. Hoje Era na tá mais época que era difícil. analógico, né? Antigamente qualquer rádio amador lá conseguia a chave da polícia lá e às vezes conseguia copiar o rádio. Hoje em dia ela é criptografada, digitalizada, né? É ponto a ponto, né? Então se o rádio de lá não tiver a chave do rádio daqui, não comunica. Então, hoje em dia, a nossa comunicação é selada. Uma segurança a mais para o policial, né? Para a corporação toda, né? Outra coisa também, eu estou tirando todas as dúvidas porque nós estamos conversando com adolescentes, né? Sim, claro. Estou aqui para isso. E o adolescente ele tem uma série de dúvidas, apesar de que a internet ela facilitou muito para poder ele saber tirar. Eu fiz uma série de uma semana junto com os meus colegas lá nos anos 2000 sobre o policiamento de Washington, né? E eu percebi assim que a força, naquela época pelo menos, a força de letalidade da polícia era muito maior. Eles não pensam duas vezes antes de... Então tem umas regras muito mais flexíveis que protegem o policial numa ocorrência. Isso causa... É uma faca de dois legumes, como dizia Vicente Mateus. Lembra? Você já ouviu falar disso? Presidente do Corinthians. Foi na tua época também, você? Não, mas eu sou corintiano, tem que saber, né? Tem que saber da história. Você sabe a vez que o Vicente Mateus, o Sócrates, né, era inteligentíssimo. Então todo lugar que ele ia, o Vicente Mateus levava o Sócrates junto com ele, né? Pra se desse alguma furada, ele, o que eu falo? Aí um dia o Corinthians ia fazer uma turnê na França. Na França, pra jogar o time na pré-temporada. Aí o Vicente Mateus foi convidado para almoçar com os presidentes do time. Falou, Sócrates, cola no alambrado, né? Vem comigo, porque você é o cara que pode responder as coisas. Aí papo vai, papo vem. Aí uma hora, o presidente falou, então, senhor Vicente, e você conhece a história do nosso grande comandante maior? Aí o Vicente Mateus esbugalhou o olho, olhou pro Sócrates, o Sócrates falou, tá na geladeira, chefe. Aí ele, o General Electric. Aí os caras... Porque em cima da geladeira tinha um busto do Napoleão Bonaparte. E aí ele tá na geladeira, chefe. Só que ele leu o General Electric, né?
Mas peraí. Aí. Isso foi verdade ou foi brincadeira? Não, É uma piada. Não, é uma lenda que corre. É uma lenda, Mas né? conhecendo o Vicente Matheus... Acho possível. Se eu tivesse que apostar, apostava que foi verdade. Eu vou colocar a foto dele em homenagem ao Vicente Matheus. Vicente Matheus é lenda. E o corintiano de mais coração humilde e tranquilo, né? Que, por exemplo, então, todos são, né? Todos são muito humildes, muito tranquilos. Ele é de uma época que o presidente do time, ele era o cara apaixonado. Hoje profissionalizou, é um cara um pouco mais distante desse calor do time. Mas ele é aquele que vestiu a camisa, fez acontecer. Extraordinário. Uma época de ouro. O maior corintiano de todos os tempos, o jogador. Sim. Quem foi? Jogador pra você. Pá, jogador? Você tem amizade com algum aí ex-jogador, você vai... Não, puta, é que assim, são tantos... Mas Fala os 3 maiores, né? Assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração aqueles que mais fizeram pelo time. Claro. Eu acho que os que mais levaram o time nas costas nesse fase foi o goleiro, né? O Valtão, o Paulinho, né? No meio, e o Emerson Sheik. Eu acho que eles foram os caras que, nesse período que a gente ganhou tudo, que puta, que foi lindo, eram os caras que eram o carro-chefe do time. Então, assim... E jogavam pela camisa. Se a gente for buscar, tem Baltazar, tem um monte de gente, Sócrates mesmo, se a gente for, o Ronaldo, o Neto, os jogadores emblemáticos que vestiu a camisa do... Só que assim, eu acho que a gente tem que valorizar também quem produz. E a época também. É muito confortável pegar um antigão lá que às vezes, só porque era legal, mas e aí, você ganhou o quê, colega? A famosa, né? Igual o Neto fala, você jogou onde? Exato. Então eu acho que esses 3 caras formaram a espinha ali do Corinthians nessa temporada que a gente ganhou tudo, né? Ali de 2006, 2007, 2008 pra frente ali, que a gente vem ganhando tudo até o Mundial. Depois que o São Paulo desceu. Aí... A maioria do batalhão é corintiano. Não, né? Tem uma variada. São de bem lá, né? Só os corintianos, né? Não, tem que misturar um pouco. Tem que misturar um pouco, né? Só corintiano não daria certo, né? Tem palmeirense, não é possível, tem? Deve ter, tem, né? Tem, né? Eles não falam nada? Não Fala, faz parte ali do nosso submundo, um brincar com o outro. Eu trabalhei uma época que, assim, a minha comandante, a Coronel Carla, era corintiana e o comandante dela era corintiano. Aí eu falava assim, pessoal, vocês têm que estar alinhados com o comando, vocês têm que ser corintiano. Aí passou um tempo, virou mó salada. O meu chefe era santista, o outro era palmeirense, um era São Paulino. Eu falei, puta, agora é cada um por si, Deus por todos. O que o subalterno não pode fazer é que nem fazia o Mazzaropi nos filmes dele. Você lembra um filme que ele entra, foi preso, ele chegou na delegacia, tinha o delegado da Polícia Civil, né? Aí ele já olhou pra parede e viu que o cara era corintiano. Aí pegou os broches, que ele já tinha um monte de broche, colocou do Corinthians. Falou, doutor, esse palmeirense aqui, isso não pode acontecer, né? Não, é só isso que não pode. Não pode, a bandeirinha não dá. Mais perguntas, eu vou deixar as perguntas sem... Olha, é o que for, hein? Que vier, hein? Não tem filtro não, tá? Manda aí. Beleza. Vou fazer uma pergunta por vez, para ficar mais fácil. Isso. Primeiro que o pessoal aqui tá falando para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, né? Você está assistindo aqui essa gravação ao vivo, curtir, compartilhar com os amigos esse perfil aqui do Podmakers e também o de cortes do Podmakers, porque depois essa conversa vira cortes, tá bom? Beleza? Joia. Primeira pergunta aqui é, capitão, qual é a diferença da rota para o BOP e se o senhor acha alguma melhor que a outra? Olha, a rota, né, na verdade, o embrião dela era na época lá dos anos 70. Tobias Jaguar, que grande. Ele foi concebido como um batalhão para combater o rouba-banco, né? A rota, a original, a semente dela é essa. Aí, ao longo do tempo, ela começou a se especializar ao ponto de ela ser o policiamento mais tático que a gente tem, mais especializado, né? Eles são a elite da elite, né, lá. E só que eles são um policiamento um pouco mais urbano, né? De rua, de dia a dia. Enquanto o BOP, eles são um policiamento mais de comunidade, né? De lugar de difícil acesso, que demandam uma conduta de patrulha, que a gente fala, igual a gente viu no filme, né? Vai vê se não tem o perigo, chama o próximo, vai indo ponto a ponto. Eles não são um policiamento urbano, dentro da viatura, patrulhando, esperando cair ocorrência para ir atender. Essa é basicamente a diferença. A rota é um especializado no policiamento urbano. O BOP é mais um combate em lugar, né, em favela, em mata, em lugar de difícil acesso, a pé. Basicamente é isso. Que a rota pode ser assim, a presença dela mais no preventivo, ela faz uma prevenção mais, né? Porque eles brincam, né, não tem lugar onde a rota não entra, né? E eu acho que isso é o recado maior, né? Porque é pro
pro criminoso saber que não é um lugar ele tá seguro, 100% seguro, né? Eu acho que nunca pode acontecer isso, né? A falsa sensação de que aqui ninguém entra. A questão se acontecer isso, o Estado já foi. Já foi. A questão é que tem lugar que só algumas pessoas entram. Essa é a diferença. E essas pessoas são a rota. Eu tenho vários amigos que trabalharam lá, tenho amigos que estão lá. E eu posso garantir pra você que, assim, eles são a nata da nata, a especialidade da especialidade. E, assim, eles são o contrapeso da criminalidade, né? Tipo assim, eles são aqueles caras que bate de frente, que pode, assim, realmente um respeito extra, onde a barra sobe um pouquinho mais pro criminoso falar, compensa. Quando põe a rota na equação, fala, não compensa mais. Entendeu? Acontece no seu batalhão, capitão, de ter alguém, às vezes fala assim, não, eu quero ir pra Utopia de Aguiar, eu quero fazer a prova. Isso existe? Existe. É assim, eu tô um pouco enferrujado nessa rotina, só que se eu não estiver enganado, o policial que se interessar, ele vai lá, preenche uma ficha de interesse, faz uma entrevista prévia, aí ele volta pro batalhão de origem dele e espera ser convocado para fazer o estágio. É bom ele avisar o superior. É bom, né? Porque quando a rota puxa, desculpa, né? Quando vai vir pesquisar, fazer uma pesquisa, um levantamento. Quando a rota fala, você foi chamado, é meio desagradável o policial chegar lá, capitão, o senhor precisa me apresentar lá na rota. Por quê? Porque eu tô indo lá fazer o estágio. Falo, polícia, tudo bem, eu sei que eu sou obrigado a te mandar, mas é uma deferência bacana com o seu comandante, né? Mas sim, basicamente é isso. Ele vai lá, preenche uma planilha, mostrando o interesse dele, faz uma entrevista e espera a vez dele. Porque, assim, o batalhão tem vagas contadas, né? E eles têm que filtrar bem, tanto para não entrar policiais que não tenham o perfil, o pendor, tanto quanto, infelizmente, não dá para colocar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, eles tem idade máxima para isso aí? Não. A rota, você fala? Creio que não. Não, né? Eu acho que é a rigidez só, né? Porque a rota é um trabalho suado, né? Só tem hora para entrar, né? Então não tem hora para sair. Então, assim, às vezes uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, um pouco menos de disposição, não acompanha o ritmo deles. Só que, assim, tecnicamente falando, eu desconheço se tem um limite de idade. Acho que não. Se não tiver, eu confirmo no lettering ou falo alguma coisa. Próxima pergunta. Beleza. Próxima pergunta é da Bianca Baron. Ela fala o seguinte: você já teve vontade de ser bombeiro? Na verdade, enquanto eu estava nos 4 anos da academia, eu era do Grêmio de Bombeiros. Porque dentro do Barro Branco, que é a escola de oficiais, nós temos um horário separado para fazer atividades extracurriculares, literalmente. Uhum. E aí você lá tem a equipe de policiamento ambiental, de rota, de bombeiro, de todas essas especializadas. E eu era do bombeiro. Só que aí o que aconteceu? Quando eu me formei, não tinha vagas para eu ir direto pro Corpo Bombeiros. Uhum. Aí eu esperei um ano, eu prestei a prova, no primeiro ano eu não passei. E no segundo ano, eu já perdi um pouco o interesse, porque eu já estava meio contaminado pela infantaria, né? Pela farda do policiamento. E eu falei, acho que não é bem o bombeiro que eu gosto. Aí eu acabei ficando na infantaria. Mas sim, durante um tempo ali eu namorei uma ida pro bombeiro, assim, mas acabou ficando para trás. No bombeiro é a mesma carreira? Isso, em termos de patentes. De patente, sim. Isso. É um quadro um pouquinho menor, então assim, não cabe tudo, é mais ou menos igual a rota, não cabe todo mundo lá, então nas promoções, às vezes você acaba indo pra infantaria um pouquinho, até abrir uma vaga e você voltar pro bombeiro, mas os postos são os mesmos, as promoções acompanham junto conosco, a única diferença é que o serviço é diferenciado, né? Mas em termos de progressão de carreira é igual. Por que no Brasil não tem bombeiro civil? Não, ele tem. Não, bombeiro civil, assim, um trabalho especial para ele. Como é que funciona isso? Não, tem. A questão é que, assim, o bombeiro militar, ele é conveniado com as prefeituras. Tá. Então, às vezes a prefeitura, poxa, a minha cidade é muito pequenininha, então eu não consigo bancar todo o know-how que precisa de um corpo de bombeiros, porque, assim, é um contrato, se eu não estiver enganado, eu não lembro com detalhes, mas é um mix. A prefeitura paga um pouco? A prefeitura arca com algumas coisas e o Estado arca com outras. E aí, quando a prefeitura não quer ter um staff completo de uma equipe de bombeiros, eles fazem um pelotão de bombeiro civil. Então, sim, tem um caminhão-pipa com bomba que joga água e tal, direitinho. Só que é civil. E olha o teto, capitão, olha o meu teto aqui, depois para nós dizer assim. A questão, por exemplo, assim, dos volunteers, né? Não tem essa cultura aqui no Brasil, Não, porque aqui os policiais militares são concursados, né?
Lá nos Estados Unidos, por exemplo, as polícias são carreiras, né? Você tem o diploma de policial, tipo, eu fiz escola no Wyoming, mas com o meu diploma eu sou habilitado a ser policial em qualquer cidade dos Estados Unidos. Você chega lá, ó, você faz a prova deles, mas é só admissionário, né? Você não cria um vínculo estatutário, né? Você não cria aquela obrigação como se cria aqui de ser um funcionário público. Então, tem muito Eles pouco... muitos deles nem remunerados são. Por exemplo, bombeiro, em boa parte das cidades dos Estados Unidos, é voluntário. Ele é tipo assim, eu sou radialista, jornalista. Nas horas vagas. Nas horas vagas, aí tipo na hora vaga eu dou plantão no bombeiro. Eu tenho o curso de brigadista, né? Você sabe, você morou lá, sabe melhor que ninguém. Isso não daria certo aqui? Só assim? Não sei, mas aí a gente esbarraria no fator cultural, né? O americano é muito mais voluntarioso que o brasileiro. Muito mais. Mas eu acho assim, eu teria mas eu digo vontade assim, nós somos muito calorosos pra ajudar, mas muito pouco voluntarioso. Na disciplina de estar. Isso, de tipo assim, não, ó, você abraçou isso aqui, você tem que estar toda quinta, por exemplo, vamos dizer que nós fôssemos voluntários bombeiros. Assim, isso é um trabalho, cara, exato, normal. assim, ó, Gui, o nosso plantão é toda quinta-feira, das 6 da tarde às 6 da manhã, no posto tal. Vamos fazer uma enquete rápida aqui, ó. Eu vou falar para vocês. Vocês seriam bombeiros voluntários sem remuneração se vocês tivessem se fosse possível, o espírito de cidadão para servir a comunidade com disciplina? Eu quero ver as mãos se vocês aceitariam essa. Mas, ó, presta atenção. É uma coisa séria. Se fosse. Deixa eu ver as mãos. 1, 2... 50%. Não formaria uma brigada completa. Precisaria garimpar um pouquinho mais. Mas eu não sei, esbarraria, eu acho que eu ia falar, é o que eu comentei, nós somos muito calorosos, a gente se ajuda muito, mas o compromisso mesmo. Mas no compromisso, ainda mais voluntário, sem receber, olha, eu acho que são poucos. Porque, por exemplo, minha esposa, ela tem a rotina de, a cada 15 dias, ela vai num lar de velhinhos. Ler, e ela não é militar? Ajudar. Não, ela não é militar. Tá. Mas é o compromisso dela. Entendeu? Então, assim, não ganha nada, vai lá, passa uma tarde com eles, lê um livrinho aqui, troca uma ideia, né? Esse voluntariado, a gente não tem muito essa cultura, né? Exato. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, os caras falaram que quando teve o 11 de setembro, fez fila de voluntário pra ajudar, nem que fosse pra carregar pedra. Tem até o filme do 11 de setembro, eu não sei se você lembra daquele rapaz que ele tava na igreja e ele falou que ele teve uma epifania. E ele fala que ele ouviu Deus falando pra ele, vai lá que você vai salvar uma pessoa. E mostra o filme, ele mora numa cidadezinha lá no meio do nada, lá no meio do país mesmo. Se ele teve antes, já aconteceu? Não, quando aconteceu. Tá. Aconteceu, aí ele foi pra igreja pra rezar e ele disse que ele ouviu ali, Deus falando com ele. E no filme mostra, ele vai, atravessa o estado com a malinha na mão, atravessa o país, chega em Nova York, desembarca, fala que ele é voluntário e ele acha uma pessoa lá. Caramba, isso. É um filme, eu esqueci o nome. Vou colocar aqui pra quem quiser assistir. Quando a gente conseguir dar uma pesquisada melhor, eu pego esses filmes, porque eu acabei esquecendo, mas esse filme é lindo. Então, assim, isso reflete o quão voluntarioso eles são nesse aspecto. São Aqui demais. A gente tem muitas pessoas legais, só que, assim, eu não sei se tá na nossa cultura. Acho que a gente teria que criar esse hábito. Eu vou começar pela escola do pensar aqui. Nós temos esses alunos. Vamos fazer essas perguntas que gerem esta vontade, porque isso é uma questão de vontade, de se desenvolver vontade, né? Sim. Do voluntariado. Próxima pergunta. Beleza, temos muitas perguntas aqui chegando pra gente. Que legal. Próxima pergunta, ainda da Bianca Barão também. A PM faz um juramento no dia da formação. Qual é esse juramento? Ixi, mas aí eu tenho que buscar. A gente pode colocar aqui embaixo. Ele fala assim, juro solenemente perante. E aí o final dele, que é a parte legal, com sacrifício, nem que seja da própria vida. Que eu acho que é a mensagem que fica, né? É aquilo que a gente tinha comentado, né? A gente promete trabalhar, fazer o certo e tal, e no momento final ali. Eu não sei, eu não sei se isso é só comigo, mas eu tenho uma vontade assim, cara, de um dia de fazer alguma coisa assim, um ultimate sacrifice, uma coisa assim, muito coisa, cara, assim, porque sabe? Assim, Mas você acha que é bobeira minha isso aí? Não, sabe por quê? Porque pode não parecer, mas no nosso horizonte literário,
você pode perceber que aqueles momentos que mais marcam a gente é quando é o sacrifício. Quando alguém se sacrifica, você fala, meu, esse cara, essa pessoa, ele deu a vida, meu. Porra, ele não tem... Assim, lógico, a gente fala que a liberdade é o nosso bem maior, mas logo em seguida é a vida. Então, por exemplo, quando você pega todos os filmes, quando você pega livros, naquele momento que a pessoa se sacrifica, é aquele momento que marca no ferro. Por exemplo, uma das cenas que eu mais lembro é do Star Wars. Quando lá o Luke tá na sala Mas do qual Imperador. qual episódio? O sexto. Que é quando o Luke tá lá com o Darth Vader lutando. E uma hora o Luke ele fala, não vou lutar com você, pai. Eu não vou lutar. Aí o Imperador, né, perde a linha e começa a matar o Luke. E o Darth Vader pega o Imperador, né? E joga ele. Que fala top assim, aquilo, E aí ele se sacrificou ali. Falou, meu, ele podia ter ficado parado. Não, mas ele foi lá e sacrificou. Isso é de arrepiar mesmo. Então tem vários filmes. Então tá no nosso horizonte, né? Acho que tem isso na se quer ou não, a nossa, vamos falar bem assim, se a gente for no cerne da questão, a gente tem que falar de Jesus Cristo. Isso que eu ia tocar agora, assim. Ele foi... Você quer um exemplo maior? E inclusive lá ele falou o quê? Perdoai-vos, pai, porque não sabem o que fazem. É o último... Que então maravilha. você fala assim, meu, se ele, que era o ser perfeito, um unigênito, poderia dar de ombros pra nós, falar, pai, não compensa. Passei 33 anos aqui andando pra cima e pra baixo e tá perdido. Não, mesmo lá ele, tá bom, eu estou aqui, né? Então, se tá no nosso universo, esse Parece ideal, né? Parece que tem alguma coisa programada na nossa... Por um filho nós faríamos isso, lógico. Mas eu tô falando por uma pessoa comum, né? Sim. Você vira, olha a chuva, que legal, que bacana. Olha o Sim. som de barulho de chuva. Show. Maravilha. Dá um charme. Faz tempo, né? Que não tinha chuva assim em São Paulo. Mas a chuva talvez, acho que ela podia vir assim, um dia sim, um dia não, pelo menos, né? Porque todo dia nesse volume tá causando já problema, né? Meu? Tá, inclusive... Em solidariedade aos mortos de ontem, né? De Franco de Assis, foram 21. A última atualização que eu vi eram 25, querido. Então, Deus os tenha, né? Cuide das famílias, é uma tragédia. E aí vem aqui o pessoal da Defesa Civil, que está fazendo um trabalho maravilhoso, claro. Socorrendo as vítimas ali também. É que é ruim, ruim não, né? Mas é uma situação complicada de ser serviço de emergência, né? Porque você só vai quando a tragédia já está instalada, né? Mas mesmo assim, estão lá no compromisso, estão lá na briga. Eu respeito muito o pessoal da Defesa Civil, viu? Claro, Os caras ajudam muito, claro. né? Já bom, entrando um pouquinho nessa seara das ocorrências, né? Uma vez a gente pegou um desmoronamento em Jundiaí. E foi a Defesa Civil. E aí, parte do desmoronamento, quando eu trabalhei lá, cortou o fio. E não tinha luz, aí eles foram lá, levou gerador, levou luz, levou tudo que eles tinham ali de equipamento. Então são um pessoal muito valoroso, assim.